Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Elas no Jogo, agora na nossa versão de esportes olímpicos, hoje para falar de muito voleibol, mais especificamente sobre a Liga das Nações, a nossa querida VNL, que o Brasil está aí jogando na primeira semana aqui no Brasil mesmo, no Rio de Janeiro. Tô aqui com a Isa e com a Badine, meninas, muito bem-vindas a mais um Elas no Jogo. Então vamos dar sequência a falar da Liga das Nações de fato, que a gente está na semana 1, o Brasil, no momento que a gente está gravando, ainda não estreou, mas quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, ele já vai ter disputado algumas partidas, então a gente vai falar o quê? Dos nossos adversários na Liga das Nações. A gente vai começar pelo Canadá. Canadá que chega aí lutando por uma vaga olímpica, que foi um dos times que mais cresceu nesse último ciclo olímpico, realmente não tinha tanto espaço e agora luta de igual para igual ali com Holanda e outras seleções para conseguir um espaço nos Jogos Olímpicos. O que vocês têm a dizer? Quem vocês trazem de destaque? O que esperar do Canadá nessa Liga das Nações? Cara, eu acho que o que esperar do Canadá é muito do que a gente viu da Bri, ex-King, né? Agora O'Reilly, né? Trocou de nome. Gigante. Eu acho que dá pra gente tirar ali pelo nível que é. Uma jogadora inteligente, uma jogadora rápida. E eu acho que é isso que o Canadá vai ser. A gente já comentou aqui anteriormente, o Canadá tá lutando muito por uma vaga olímpica, das 4 que ainda restam. E eu acho que é um time a se olhar. Eu também. Eu acho que o Brasil já enfrentou o Canadá na Liga das Nações 2 vezes, né? Em 2021 a gente ganhou de 3-1 e em 2023, ano passado, a gente perdeu de 3-2. Então, acho que a gente tem que ficar esperto, né, com o Canadá. Acho que não é uma seleção que a gente pode relaxar, entrar, ai, nossa, vamos ali, tranquilo. Não, acho que vai ser difícil, principalmente porque elas têm um objetivo maior, né? Sim, então, tem muito em jogo. Então, acho que seria, e vai ser, eu imagino, um jogo mais disputado do que poderia até ser se fosse ali, uma coisa mais de teste e tudo mais. Como a Badine falou, tem jogadoras ali muito inteligentes. Eu acho que é um time que também vem se fortalecendo cada vez mais, né? Na verdade, acho que no voleibol, no geral, a gente está vendo cada vez mais as equipes se fortalecendo, tanto taticamente quanto tecnicamente, porque eu acho que a gente está tendo mais estrutura para análise de jogo, para outras jogadoras também irem para outros países, então como estava a Bray aqui no Flamengo. Então, assim, a gente consegue analisar muito mais o contexto, o jogo a jogo, e eu acho que isso vai ser bem importante nesse jogo, assim, sabe? Pra gente já começar a ver como é que vai ser. Eu ainda acho que a gente tem nível para conseguir vencer, mesmo não levando as nossas principais... Não, a gente tá levando as principais jogadoras, acho que ficou de fora a Thaís agora. Mas ainda acho que a gente tem nível, sim, para jogar contra, mesmo quando a gente pensa em Van Rick, quando a gente pensa em Alexa Gray. São jogadoras que eu acho que a gente consegue lidar nesse momento. Ainda assim, acho que não dá para entrar, né, como jogo ganho. Eu acho que apesar da gente ter uma escalação para esse jogo que a gente consegue visualizar alguns testes, tipo ali no meio de rede, é um jogo que a gente chega para bater de igual para igual. Não é um jogo ganho, mas ainda assim é um jogo que a gente eu acho que ainda pende pra gente. Coisa. Exato. A gente ainda tem uma margenzinha acima. É isso. O jogo seguinte, a gente vai pegar a Coreia, e aí eu vou começar pela Isa, que adora números, viciada em dados. 40 no ranking mundial de vôlei. A gente tem lá basicamente a Kim, que é, lenda do vôlei, uma das maiores na posição. A gente tem uma Coreia que tá se reformulando, que tá perdendo muita jogadora de referência, entrando muita gente nova, e que é o voleibol asiático clássico, que a gente já espera velocidade, muita defesa e um jogo muito cansativo. O que você traz de destaque? Eu acho que é exatamente isso que você falou e que a gente também trouxe um pouquinho ali no nosso chaveamento, né, quando a gente foi analisar. Então a gente acabou passando por esses tópicos. O Zé mesmo deu uma entrevista falando que espera ser um jogo mais, assim, não mais difícil, né, de todos. Acho que o mais difícil vai ser os Estados Unidos ali. Mas é um jogo que pode se complicar, porque justamente a gente não conhece tanto esse time, que tá passando por renovação, que não tem tantas jogadoras, assim, conhecidas no contexto geral, que a gente não vê, tipo, nossa, essa jogadora tá ali e tal. A gente não consegue ter tanto essa visão da Coreia do Sul no contexto geral, sabe, do voleibol. Então, acho que fica difícil da gente analisar, tipo, nossa, elas vão ir muito pra cima da gente e tal coisa. Acho que não, é o que pesa. Velocidade, defesa, e que aí a gente espera, né, da maioria dos confrontos ali com as asiáticas, porque é uma característica muito forte do voleibol.
Mas eu acho que, ainda assim, esse a gente consegue levar com um pouco mais de tranquilidade do que contra o Canadá, por exemplo. Eu acho que, tipo, o que a gente conhece é a Kim, no final das contas. E medo, né, devemos ter. Jogadora excepcional. Sim. Mas Kim, que a gente achou há um tempo, se especulava muito sobre a aposentadoria. Né? Não por nível, mas por idade. Sim. Ainda joga muito mais que muita gente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que se a gente souber lidar com a Kim e conseguir fazer bem o nosso jogo, a gente tá safe. E até uma coisa, eu acho que o Brasil também, é o que a Badini falou até quando a gente foi falar do Canadá, a gente não tá com um time, digamos assim, que vai ir para as Olimpíadas no contexto de escalação, mas eu acho que a gente traz bons nomes também, no sentido de um mini teste, assim. Eu acho que diferente até do que vocês, Nalu, Rafa e até a Nath estavam falando de futebol, por exemplo, que às vezes a gente passa por uma renovação perto de um ciclo ali olímpico, o vôlei eu acho que tem esse paralelo diferente. A gente já tem mais ou menos ali a base, mas a gente consegue trazer pequenas alterações para testes. Então, as meninas da seleção da base que foram ali convidadas para treinar, acabaram indo muito bem e foram inscritas. Então, assim, isso é uma possibilidade muito boa da gente ver, sabe, para o Brasil ir melhorando e já pensando em renovação para o próximo ciclo. Então, a gente estava até conversando disso, pô, será que o Zé pensa nisso e tal, para, tipo, ele até se manter no comando para poder ajudar nesse desenvolvimento, porque ele é uma peça muito chave, né? Então, talvez seja um jogo pra gente ver mais das novinhas e tudo mais. Eu acho que uma característica que a gente tem também no Brasil, com essa não tão grande renovação, esse time já vem praticamente do outro ciclo da galera que ficou, são jogadoras que a gente tem de momentos muito específicos também. Então, no outro episódio, a gente estava falando da Rosa Maria, que é uma jogadora de definição muito grande. A gente tinha, antes da Rosa ir jogar no Japão, a gente tinha a Lorene, que já tinha jogado na China, então ela tinha mais essa expertise, essa habilidade com as asiáticas. Então, eu acho que a gente se utilizando dessas ferramentas e desses momentos, a gente consegue, quem sabe aí, bater de frente. Ir longe. Ir um pouquinho mais longe. Você falou das meninas que jogavam no voleibol asiático. Eu vou aproveitar isso, então, para puxar os Estados Unidos, que não tem nada a ver com a Ásia, mas tem jogadoras que jogam no Brasil. A gente tem Estados Unidos chegando para a semana 1 com 4 campeãs olímpicas no seu elenco. É um time historicamente muito forte, que a gente sabe que sempre dá muito trabalho para o Brasil. Não temos memórias muito positivas num passado recente com as nossas queridas chicleteiras. A gente tem a Dani Coutinho, que jogava no Brasil, acho que não joga mais. A gente tem a Butler, que joga no Brasil. A gente tem um time muito forte, um time muito experiente e que vai pegar a gente logo nesse comecinho de Liga das Nações. O que a gente espera disso? Cara, eu acho que pensando nos Estados Unidos, eu acho que o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Na maioria das vezes. Acho que isso é até um pouco clichê, porque eu acho que quando a gente fala isso, entende-se que os Estados Unidos não é uma boa seleção, que é mentira. O que é também meio contraproducente, porque eles vão criar a liga deles profissional agora, né? Não faz muito sentido elas terem um time no Interclasse tão bom quanto tem, né? E a gente não pode dizer que é um time fraco ou que, por exemplo, a gente tem nível para ganhar delas com muita diferença. Eu acho que não. Eu acho que vai ser tranqueira. Não, sempre é, né? Pra gente que tá ali até quando a gente não merece, né, cara? Eu acho que pra gente que tá assistindo é sempre um jogo muito difícil. E até trazendo isso que vocês estavam falando sobre as jogadoras, eu acho que nos Estados Unidos é qualidade e quantidade também. Elas sempre estão ali trazendo novas peças e incrementando o time, mas sempre com muita qualidade. Então acho que isso pesa muito. E não à toa, né? Estão sempre ali também brigando firme para títulos e para bons resultados. E como a Nalu também trouxe, jogadoras em outros países, que a gente falou que é uma coisa da Coreia, que é um pouco mais difícil da gente analisar. Os Estados Unidos estão com cada vez mais jogadoras ali rodando, né, pelo voleibol mundial. Acho que isso é um ponto positivo, porque é mais uma coisa para a gente poder usar ali como técnica, tática para estudar. Mas ainda assim é muito jogo jogado e a gente sabe que a questão psicológica pesa bastante. A gente sempre espera que o Brasil aprenda muito com os erros que acaba cometendo nesses jogos e se supere para no próximo, agora vai.
Então... Só que agora ainda não foi. Não, agora vai. Agora acabou o jejum. Esse ano não vem prata, E até porque esse ano, pelo menos agora, né, na primeira fase, elas também estão com algumas ausências no time, né? A gente até colocou algumas aqui, a Thompson, a Drills, Robinson. Então, assim, tem algumas aqui, apesar de terem muitas outras experientes. Então, é isso da quantidade. Mesmo com a ausência de algumas, tem outras ali muito boas para suprir. Mas eu acho que a gente está preparada para conseguir uma vitória. Tá menos desigual do que já foi em outros momentos, mas ainda assim é um jogo pra gente ficar atentas. Esse jogo vai ser bom. Esse jogo vai ser bom? Você crava. Tem o selo Vitória Baldini de... Selo Vitória Baldini de qualidade. Então, pra gente ir pro último jogo da semana 1, Brasil e Sérvia. A Sérvia que, como muitos vôleifãs nos alertaram no outro programa, não vem com força máxima. Tudo bem que a gente tinha gravado. A gente não tinha ainda a lista de jogadoras que iriam oficialmente para a semana 1, mas a gente tem uma Sérvia chegando um pouco mais fraca, com um time um pouco mais alternativo para essa primeira semana. O Guidetti vai poupar a Boskovic, poupa algumas de suas estrelas, mas ao mesmo tempo a gente vê uma Sérvia que tem outros bons nomes e que vem rendendo quando são necessários. Porém, a gente sabe que a Sérvia pagou caro anteriormente por poupar suas principais jogadoras. O que vocês esperam? Eu acho bizarrice. Eu também. Primeira semana você rapar todo mundo. Todo mundo. Eu acho meio doideira. Mas eu acho que a nossa principal questão aqui com a Sérvia agora, nesse momento, uma Sérvia com cortes, é o nosso querido senhor Guidetti. Grande conhecedor de Gabi Guimarães, técnico da Gabi lá no Vakif. Sabe muito bem como ela joga. Ele sabe exatamente como anular a Gabi Guimarães. Exato. E aí a gente vai depender do nosso velho, do nosso Zé Roberto, para saber driblar todas essas questões. Mas ainda assim, acho que isso é um perigo enorme, porque quando a gente pensa em qualidade, a gente pensa na maior jogadora do Brasil hoje, que é a Gabi, não sem tem como dúvida. Negar. Sim. E se ele anula a nossa melhor jogadora, pra gente é um ponto que a gente estava falando semana passada, que por mais que o Brasil não seja o time da Gabi, a Gabi, além de ser capitã da seleção brasileira, ela é o principal nome que puxa o time, que faz funcionar. Então a gente já viu várias vezes, se a Gabi não funciona, o time cai em rendimento e, enfim. Mas eu acho que vai ser um baita jogo, assim, de duelo de técnicos também, né, pra gente ver ali. Mas ainda tem o ponto da Gabi tipo, ela não tá lesionada ou coisa do tipo, mas ela tá voltando de uma recuperação no joelho. Acho que pra titularidade ali máxima nos primeiros jogos, talvez a gente já não veja. Nesse vai ser no domingo, então talvez a gente já veja ali Gabi de titular. Mas eu acho que vai ser um jogo difícil também, assim como a gente colocou o confronto contra os Estados Unidos. Eu também acho completamente um absurdo você poupar muito as suas jogadoras principais para os inícios dos jogos, porque aí depois você fica ali refém. E às vezes, tipo, a Boskovic, é a melhor? É a melhor. Mas isso às vezes pode não ser o suficiente, valendo tudo que você acabou deixando passar. Então, Bosco-dependência vai acontecer esse ano? Não vai? Pra gente é ótimo, que a gente tá pegando... Também acho que sim, né? Mas aí tá na mão dele. Eu acho que pra gente é ótimo não estar com ela ali pensando em somar ponto, pensando em ganhar a confiança da equipe, independente se tá com ela ou não, a gente conseguindo essa vitória, por exemplo, acho que aumentaria a nossa confiança, principalmente se também conseguíssemos ficar invictos aqui nessa primeira semana, seria lindo, é o cenário ideal. Mas a gente não sabe o que tá por vir, né? Então... O meu positivismo aqui atrapalha muito as minhas amigas, mas vamos lá, né? Não tem o que fazer. É uma good energy que me incomoda, cara. Alguém, tal qual a Nath, acreditava demais na seleção brasileira, alguém aqui vai ter que... Não pode botar essas duas juntas. Cara. As duas juntas, o programa não acaba nunca. Tô aqui só felicidade, alegria e louvar a seleção brasileira. Sou uma voleibol. E arco-íris e os caralho. Mas enfim, acho que se existe um momento de ganhar a Sérvia agora. A gente tem que ganhar delas agora. Mas tava sem, foda-se, filho. Ganhamos. Bom, ponto. Escolha não foi nossa. Se eles jogaram com o time B, o problema é deles. Não tem nada a ver com a gente. A gente podia perder pro time B. E aí, o que não é difícil também. A gente sabe que pode acontecer. Não, pode acontecer. Mas então a gente tem aí pela frente uma semana 1 muito interessante, com jogos muito bons da gente assistir. A gente pode passar nervoso? Muito. A gente provavelmente passaremos. A única certeza que eu acho que a gente tem sobre VNL é que a gente vai passar nervoso pra caralho. E já que a gente tá falando de passar nervoso, a gente vai fazer um palpite mais uma vez, que é uma coisa que sempre causa caos, conflito e desentendimento, tanto entre a gente quanto em relação às pessoas que estão nos assistindo, que comentam quão malucas a gente é e o quanto a gente fala bobeira. É isso. E é por isso que eu vou puxar a Isa pra falar pra gente quem você acha que vai ser a grande campeã da Liga das Nações em 2024. Cara, palpite meio óbvio, Turquia. Ué?
Não vai ser o Brasil. Tá, olha não só. É o Brasil que vai ser o campeão. No coração é o Brasil. Se fosse Miss Simpatia, o Brasil era primeiro pra você, é isso. Com toda certeza. Entendi. Não, mas eu acho que o Brasil vai depender muito ali do caminho que for trilhando, das jogadoras, como a gente falou, Gabi principalmente. Então acho que tem muita coisa pra influenciar, mas se a gente for analisar quem tá preparado pra manter ali esse bom momento é a Turquia. Então seria o meu palpite. Sem muito mistério, né? Vitória Badini. É a Turquia. Não tem... Só isso? Não tem muito a discutir. Acho que a gente tem que lidar com fatos. A desgraçada da Caracu vai gritar pra caralho na cara dos outros. Vai dar uma raiva. Tá no Brasil. Caralho, nojenta, insuportável. Moleque. Não, ela tá na Turquia. Ela tá na Turquia. Que tristeza. Deus ela tinha que vir essa garota aqui. Torta. Ela tinha que... Pô, quem ia gritar mais? Torcida brasileira? Ela. Não, ela não grita ia mais. não. A garota tem um mega Não ia não. Moleque. Não ia não. Que isso? Não, Ainda grita, fica com a cara toda vermelha. Não ia não. Porra, imagina ela no Maracanãzinho lotado. A gente ia Ela infernizar ia a vida gritar, dela. ela ia dar língua, ela ia dar dedo. Ela Seria ia... maravilhoso. E é com essa imagem da Caracu que eu vou dar o meu palpite. Você achou que eu ia fugir? Eu não vou fugir. Eu vou cometer mais um absurdo e vou falar que os Estados Unidos Moleque. vão ser a minha aposta. Eu tô maluca? Provavelmente eu estou maluca, mas eu não vou apostar na Turquia de jeito nenhum e eu acho que os Estados Unidos sempre tem o potencial de estragar a nossa alegria e deixar o brasileiro fã do vôlei triste. Então eu vou apostar nos Estados Unidos. Acho que tem que parar também E é isso. essa tradição de que a gente é jornalista, a gente tem que lidar com razão o tempo inteiro. Né? Essa tradição. Fora. Eu nunca apostei no que eu achava que ia ganhar, eu apostava no que eu queria apostar, porque eu tenho esse Legal. direito. Então por que você não Entendeu? apostou no Brasil? Você não quer que o Brasil ganhe? Não. Que eu não acho que vai ganhar. Não, porque tudo tem limite, né? Porque tudo tem limite Tá também. bom, Ah, Ana se Luísa for assim, Dias. dito isso, Tailândia é minha favorita ao título da Liga das Nações em 2024. Mas alguém quer trazer mais algum comentário, alguma insanidade, algum absurdo? Chega, né? Tá ótimo Eu acho por que já hoje. tá bom, então eu vou voltar para a câmera geral, que eu acho que é a câmera que deve encerrar, para te agradecer mais uma vez por estar com a gente aqui até o final do nosso programa. O Elas no Jogo volta semana que vem pra gente comentar muito sobre a primeira semana da Liga das Nações. E você não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do Esporte do W, curtir o vídeo, compartilhar com todo mundo e deixar aqui nos comentários o quão absurdo você acha que é as coisas que a gente falou ou não. A gente vai adorar te receber aqui nos nossos comentários. Isa, Badini, muito obrigada. Podem ficar do meu lado aí, que eu fiz o papel aqui de uma torcedora brasileira hoje, tá? Você sabe que você tá contra o estereótipo de Não. qualquer vôlei fã que odeia o Brasil acima de tudo, né? Não Então tô, tá não. bom. Você vai ver os comentários. Eu confio nas pessoas. Tá. É isso. É isso, gente. Muito É isso, obrigada então, pelo ó. convite. Um beijo pra vocês e a gente se vê semana que vem. Tamo junto.